Pois muito bem, para de uma vez por todas tentar explicar aqui para o povo cristão católico que me acompanha aqui, qual que é o sentido da, o posicionamento bíblico paulino em relação ao povo de Deus, ao povo de Israel, na Sagrada Escritura, e se é uma postura certa ou equivocada esses cristãos pentecostais defenderem tudo aquilo que Israel faz como se existisse uma equivalência entre o povo de Israel hoje e o Israel bíblico, tá certo? Em primeiro lugar, Paulo tem um conceito chamado que é Israel de Deus, que está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 16. Esse programa que nós estamos utilizando aqui é um programa famoso entre estudiosos da Bíblia, é um programa profissional utilizado para se fazer exegese, estudo bíblico sério, né? Então veja bem, o que é o Israel de Deus? Israel de Deus são todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, no conceito de Paulo. Na, na mesma carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, que pela mesma razão devem compreender os que têm fé, é que são os verdadeiros descendentes de Abraão. Mas que fé? Fé em Cristo. Né? Abraão é o pai da fé porque ele acreditou na promessa de Deus, que ele teria uma descendência numerosa. Para Paulo, a descendência numerosa de Paulo foi cumprida quando Jesus veio e nasce a fé cristã. Todos aqueles que seguem a Cristo são descendentes de Abraão. Né? Isso é o mesmo Paulo que vai dizer lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E se são de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Então não se trata do povo de Israel agora, que está lá na terra de Israel, mas todos aqueles que têm fé em Jesus se tornaram, pela fé, descendentes de Abraão. Descendentes de Abraão. Tá certo? Então, deixar bem claro, né, que não se tem uma justificativa para defender Israel hoje, enquanto uma nação, enquanto um povo que vive lá na terra de Israel, como se fosse uma equivalência entre aquele povo de Israel e o Israel bíblico. E o Israel bíblico. Aliás, o próprio Paulo ele vai tecer várias críticas ao povo de Israel segundo a carne. Porque, por exemplo, Romanos 2, 28. Não é judeu aquele que o mostra exteriormente, nem é circuncisão aquela que se recebe no corpo. E no versículo 29, o verdadeiro judeu é aquele que o é interiormente, como se fosse circuncidado no coração. Isto é uma circuncisão que vem do Espírito e não da lei escrita. Esse tem a aprovação, não tanto dos homens, mas de Deus. Por quê? Porque para ser pertencente ao povo de Israel era necessário ser circuncidado, que era como se fosse uma operação de fimose que se fazia. Paulo vai entender que agora a verdadeira circuncisão se dá no coração, quando a pessoa converte seu coração verdadeiramente a Deus. E a pessoa converte seu coração verdadeiramente a Deus quando ela se converte a Jesus Cristo. Então, aqueles que são batizados, eles não receberam uma circuncisão na carne, mas receberam uma circuncisão mais importante, que é a circuncisão no coração. E na mesma carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que Abraão é igualmente pai dos que são circuncidados. Isso é, daqueles que não só receberam a circuncisão, mas também seguem o exemplo de fé que nosso pai Abraão mostrou antes de ser circuncidado. Todos aqueles que vivem pela fé e fé em Cristo se tornaram descendentes de Abraão e vivem a circuncisão espiritual no seu coração. Agora, significa que o povo de Deus, o povo de Israel, foi condenado, que as promessas de Deus para com o povo de Israel foram esquecidas? Não, de forma alguma. Romanos, capítulo 9, versículo 6, o mesmo Paulo vai dizer, não quer dizer que a promessa de Deus tenha falhado, com efeito, nem todos os descendentes de Israel são o povo de Israel. Olha só, nem todos os descendentes de Israel são o povo de Israel. Por quê? Para Paulo, quem é o verdadeiro Israel? Aqueles que têm fé e fé em Cristo. Se tornaram um novo Israel. O Israel de Deus, conforme ele tinha escrito lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Tá? Então, esse povo que equivocadamente fica defendendo as barbaridades que o povo de Israel fica fazendo, como se isso fosse bíblico, se isso fosse vontade de Deus, eles estão literalmente equivocados. Eles não sabem ler nem a Bíblia que eles têm na mão. Tá?
Que mais? Por exemplo, se a gente chegar lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 3, olha o que Paulo está dizendo. E ele está dizendo isso para uma igreja que é de origem grega, uma igreja que não é de origem judaica, ok? Ó, nós e não eles é que recebemos a verdadeira circuncisão, porque estamos ao serviço de Deus pelo seu Espírito e nos sentimos orgulhosos de pertencer a Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança no que é apenas humano. Aqui, Paulo ele está criticando aquela, aquela tendência dos judaizantes de se considerarem automaticamente salvos pelo fato de pertencerem à descendência de Abraão segundo a carne. E Paulo deixa bem claro, não é questão de ter um descendente santo ou de ser descendente de um patriarca, que isso significa que você esteja cumprindo a vontade de Deus. Não. Cumpre a vontade de Deus aquele que obedece a Deus de todo o seu coração, seguindo a seu Filho Jesus Cristo, na visão de Paulo. Na visão de Paulo. Né? Então ele vai chamar os batizados de verdadeiros circuncidados e verdadeiro Israel de Deus. Tá certo? Então é assim, é de passar vergonha, é um vexame ver gente cristã, né, que fica defendendo Israel, falando que Israel é cristão, que Israel não, eles são judeus, não acreditam em Jesus enquanto Messias. Para Paulo, ou seja, segundo a teologia de Paulo, eles não são verdadeiro Israel porque não acreditam em Jesus enquanto Messias. Tá certo? Mas isso significa que eles foram excluídos da promessa? Não. Se você pegar Romanos 9, 10 e 11, Paulo vai utilizar uma teologia rabínica própria da época, que é chamada teologia do ciúme de Deus. Na tese dele, os que são pagãos, fora de Israel, se convertem a Cristo para despertar um ciúme no povo judeu, para que o povo judeu também possa entender e compreender Jesus enquanto Messias um dia. Tá? Ou seja, ele tem esperança de que o povo de Israel, segundo a carne, se torne Israel de Deus. Israel segundo o coração. O Israel que crê em Jesus. Tá certo? Então, todas as passagens estão aí para que você possa ler, conferir, reveja esse vídeo, confira na sua Bíblia, tá certo? Para que você não tenha essa postura equivocada de considerar o povo de Israel hoje, que está fazendo essas barbaridades aí, como se fosse o Israel de Deus. Não. Porque Deus não quer um povo matando, destruindo outro povo. Deus não quer um povo provocando situações que podem se transformar em guerras generalizadas de forma alguma. É claro que um povo tem o direito à sua existência e à autodefesa, é claro, mas não é dessa forma que os cientistas, analistas políticos, cientistas políticos têm lido a postura deste atual governo de Israel, que não tem nada a ver com o Israel de Deus, o Israel bíblico. Ok? Fica aí esse esclarecimento.